Olá, pessoal. Então, falando agora sobre meta-análise em rede, né? É um tipo de meta-análise um pouco diferente da original que vocês devem ter visto, mas crescente no campo da revisão sistemática, porque justamente ela nos permite fazer algumas inferências a mais que a meta-análise normal não deixa. Então, para explicar para vocês, já começar aqui com um exemplo. Esse é um exemplo da minha área de estudo, mas obviamente é utilizado em outras áreas também. Então, aqui nesse estudo, Cipriani e colaboradores, eles viram a eficácia comparativa, então, entre 21 antidepressivos. Eu sei que aqui é um exemplo da clínica e não da pré-clínica, mas porque justamente na pré-clínica esses estudos ainda são bastante escassos. E esse é um ótimo exemplo porque tinha um número muito bom de estudos, né, incluídos, e esse tipo de análise tende a realmente mudar algumas das interpretações que se tem na clínica, e inclusive o que é aplicado, porque justamente elas têm um poder bastante grande quando eu tenho um número suficiente de artigos. Então, basicamente, o que a meta-análise em rede nos permite fazer? Tá? Pensem que eu tenho, por exemplo, um estudo comparando intervenção A com placebo e um outro estudo comparando intervenção B com placebo. Tá? No caso aqui, com antidepressivos, digamos, paroxetina e fluoxetina. Então, eu tenho esses estudos separados, comparando com o controle, mas eu talvez gostaria de saber qual que é a interação ou qual que seria a diferença, o que que é melhor? Será que é fluoxetina ou será que é paroxetina? Eu posso não ter um estudo comparando diretamente fluoxetina e paroxetina, mas vocês pensem que eu tenho dois estudos separados comparando com o mesmo tipo de controle, no caso placebo, por que não fazer uma inferência de como que seria a diferença entre fluoxetina e paroxetina a partir da informação do quão diferente, ou qual é o tamanho, né, da resposta contra o placebo em cada um desses estudos individuais. Tomar um cuidado aqui que a gente não pode ter um número pequeno de estudos para fazer isso, porque, como eu falei, a palavra inferência é isso mesmo, estou fazendo uma inferência a partir daqueles dados originais. Então, vocês podem imaginar que eu estou assumindo um maior erro ainda do que se eu tivesse realmente um estudo original comparando fluoxetina e paroxetina, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Eu consigo fazer a pergunta não mais só na minha meta-análise, né? Ah, a partir desses estudos, será que paroxetina diminui sintomas? Ou será que paroxetina é bom para o tratamento de depressão? Eu começo a perguntar qual que é a melhor intervenção para a depressão. Porque eu começo a poder fazer essas comparações. Então, isso é bastante interessante, né? E a gente pode comparar não só intervenções, de repente, uma condição específica no modelo animal, né? Uma indução de uma condição, eu posso comparar esses tipos de induções a partir de uma meta-análise em rede. Tá? Então, vocês podem imaginar também que na literatura eu vou ter estudos de todo tipo. Eu vou ter estudos comparando paroxetina com placebo, vou ter estudos comparando fluoxetina com placebo, mas eu também posso ter alguns estudos comparando justamente fluoxetina e paroxetina. Tá? E é justamente isso que acontece. Então, esse resumo aqui, essa rede, é uma visualização dos estudos que a gente tem realmente na literatura. Tá? Então, aqui o tamanho dessa circunferência, ou círculo, como quiserem, é o número de indivíduos incluídos nesses estudos originais, certo? Então, vocês podem ver que, claro, muitos indivíduos receberam placebo, uma quantidade menor de indivíduos recebeu paroxetina e fluoxetina, e vai diminuindo para os outros tipos de antidepressivos. E o número e a espessura aqui desse link, né, da aresta entre um ponto e outro é o número de artigos fazendo essa comparação. Então, vocês podem ver que eu tenho um número muito grande de artigos comparando paroxetina e placebo, fluoxetina e placebo, estalopram, duloxetina, desvenlafaxina com placebo, mas eu tenho algum número de estudos também que fazem essas comparações diretas, né, entre antidepressivos diferentes. Então, a gente tem os dois tipos de informação. Então, a gente vai começar
eu falei para vocês que a gente já está fazendo uma inferência para entender essa comparação aqui, mas eu posso, a partir do momento que eu tenho realmente estudos na literatura que fazem essa comparação, eu começo a adicionar o que é realmente visto na literatura com a minha inferência. Então, eu começo a adicionar esses resultados para eu ter o resultado na minha revisão sistemática e meta-análise em rede. E vocês vão ver que tem algumas comparações aqui que não são feitas. Então, essas vão sim ser baseadas apenas na inferência, com as comparações outras que eu tenho aqui, principalmente com placebo, no caso, né? Porque é a mesma comparação. Bom, então como que como que a gente vê isso na prática, né? Vocês vão ver que a gente tem uma cara realmente de uma meta-análise, né? Mas a gente vai ter uma meta-análise para cada uma, e a gente vai ter justamente uma meta-análise para cada uma desses antidepressivos contra o placebo. Então, esse é normalmente o primeiro tipo de informação que a gente tem. Mas a gente vai ter um intervalo que não é mais um intervalo de confiança, é um intervalo de credibilidade, justamente porque eu estou fazendo uma inferência em cima disso, certo? Então, eu estou fazendo inferência de qual que é a diferença entre a droga, né, a intervenção e o placebo nesse caso. Então, vocês podem ver que nesse caso, praticamente todas as meta-análises aqui favorecem o uso do antidepressivo, certo? E aqui tem, então, a questão para resposta, né, e eficácia, no caso. E aqui eu tenho também o que eles chamam de acceptability, que seria basicamente uma informação de dropout, né? Então, uma informação de tolerabilidade inferida pelo dropout. E a gente vê que aqui já é um pouquinho diferente, né? A gente tem algumas que favorecem placebo, algumas que favorecem o tratamento, né, intervenção, e algumas que ficam realmente neutras. Então, esses seriam os resultados principais aqui para cada um dos antidepressivos, mas eu normalmente também vou ter uma tabela gigantesca como essa, que é interessante, a gente tem que sempre olhar com calma, né, qual que é a legenda dessa informação. Mas basicamente aqui então é onde a gente tem toda a informação, certo? Com os intervalos de credibilidade, mesmo daquilo que não era, vocês podem ver que essa tabela está completa e a gente tinha alguns links que não existiam lá aqui, né? Por exemplo, citalopram e bupropiona não foram comparados em estudo nenhum até aquele momento, mas aqui vocês vão ver que a gente tem uma comparação entre citalopram e bupropiona, tá? Tanto para tolerabilidade quanto para eficácia. Então, é assim como tá dividido, então, essa tabela entre tolerabilidade em rosa e eficácia aqui em cinza. E vocês vão ver quais que são as comparações, certo? Então, a gente vai ter sempre uma maior eficácia para um lado ou para o outro, que são os tamanhos de efeito. E se está em negrito, né, é porque isso foi significativo. E aqui também, para caso vocês fiquem curiosos em saber, a gente tem esses símbolos do lado, né, de asterisco, enfim. Esse a avaliação deles do grade, que se eu não me engano a gente vai falar em algum momento nessas aulas, mas o grade é uma avaliação que inclui o risco de viés, inclui viés de publicação e outros fatores indicativos de qual que seria a confiabilidade da evidência, né? Então, ele é uma ferramenta para ver a confiabilidade de evidência que é usada bastante na clínica. E aqui eles colocaram esses símbolos em relação do quão confiável era a evidência. Então, além da significância e do tamanho de efeito, a gente tem a terceira informação, que é o quão confiável era a evidência em todos esses estudos que foram incluídos, tá? Mas, basicamente, então, eu tenho uma das comparações aqui é estalopram, por exemplo, e fluoxetina, tá? Isso tem que estar sempre colocado na legenda, porque pode ser feito das duas formas, mas basicamente aqui, então, é sempre a comparação acima de 1, no caso, está favorecendo a que está na vertical, então é estalopram. Então, a gente pode dizer aqui que estalopram é melhor do que fluoxetina em 1,34, é o tamanho de efeito e com esse intervalo de credibilidade. E assim para todos os outros, né? A gente tem várias comparações. Essa é a grande vantagem, né, de se fazer uma revisão sistemática com meta-análise em rede, que eu posso fazer todas essas comparações são diversas meta-análises, digamos assim,
usando esse fator inferência contra o controle. E aqui também eles fazem, eu trago como mais a título de curiosidade, mas basicamente aqui são cada um dos tratamentos, né? E a comparação de eficácia com a tolerabilidade. Então, aqui, quanto mais tolerável e eficaz seria para esse lado, né? Ficaria mais para uma diagonal aqui. Vocês podem ver que nem todos os tratamentos estão nesse ponto. Se eu não me engano, aqui 21 é a agomelatina, que foi bastante divulgada um tempo atrás, porque tem uma eficácia grande a partir dos estudos, mas ao mesmo tempo uma tolerabilidade péssima. Então, justamente, é importante, né, que a gente tenha esse tipo de comparação, e aqui a gente também pode ver, então, entre tratamentos diferentes, essa diferença. Então, a gente pode ter mais do que um desfecho sendo avaliado pela meta-análise em rede e depois cruzar esses desfechos, que também é uma vantagem muito interessante desse tipo de análise. E é isso, aqui eu trouxe mais a interpretação, né? Obviamente, o fazer uma meta-análise em rede é um pouco mais complicado, e se vocês entrarem no Brisa, né, estiverem participando ativamente, provavelmente a gente já tem uma meta-análise em rede em andamento, provavelmente vão ter mais meta-análises desse tipo, e talvez possa entrar em contato com isso mais facilmente, mas trazendo aqui, então, os softwares e aplicativos, nem todos fazem, tá? Mas SPSS, Stata, Excel e R, no geral, fazem. Infelizmente, eu não vi nenhuma ferramenta de interface com o R que faça também, tá? Então, é justamente isso, ainda tem que ser em linha de comando. Mas é uma análise muito interessante de ser feita e aplicável, né, a várias perguntas de pesquisa, principalmente quando a minha pergunta está mais sobre qual que é o melhor, né, a melhor intervenção, ou o melhor medicamento, ou o melhor modelo, e assim por diante. E é isso. Mais uma vez, o meu contato. Obrigada e até mais.